palavrinha aqui com o Thiago Mello, porque lá em Luiz Correia, o nosso cartão postal Luiz Correia, foi encontradas algumas crianças trabalhando numa área de lixão. Uma área perigosa para adultos, olha aí a imagem aí. Área perigosa para adultos, insalubre para adultos. Ninguém pode encostar no lixão. Mas aí foram feitos os flagrantes de crianças no lixão, no aterro controlado que existe lá em Luiz Correia. Situação que é grave no Brasil e no Nordeste, porque muitos aterros não são aterros sanitários propriamente ditos, que já oferecem risco naturalmente. Imagine uma criança num ambiente como esse. O Ministério Público do Trabalho fez uma operação e flagrou essa situação. Vou falar aqui com o Thiago, que traz as informações para nós ao vivo. Thiago Mello, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos que nos assistem novamente. Uma péssima imagem que se passa próximo a uma praia que é das mais famosas do nosso litoral, do litoral piauiense. E aí não é nem aterro controlado, viu? Pode ser chamado de lixão mesmo, porque de acordo com o que foi constatado, não há nenhum tipo de controle sobre essa atividade. Foi uma ação do MPT itinerante, o Ministério Público do Trabalho enviou uma equipe ao litoral do Piauí e se deparou com essa atividade que chega a ser degradante. Havia crianças, adolescentes e famílias no local vivendo da catação de lixo. A gente passa a conversar a partir de agora com o procurador Edno Moura, que coordenou esse trabalho. O que de fato o senhor que esteve lá verificou no local de mais degradante? Doutor Edno, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a gente encontrou uma situação que a gente já imaginava que tivesse deixado de existir no Estado. Uma situação de degradância tão significativa que a gente custa imaginar que seres humanos realmente estão vivendo naquelas condições. Então, a gente encontrou pessoas morando no local, no meio do lixo. Exatamente, dentro do lixão. Crianças trabalhando desde os 7 anos, que nunca estudaram. Outras crianças sendo levadas pelos pais para trabalhar no local. E isso tudo porque você encontrou um ambiente propício para isso. Você encontra um lixão a céu aberto, sem controle de acesso, com muitos animais, que não há o aterramento depois desse material, numa área muito próxima, dentro da cidade, muito próxima à praia. Quer dizer que fica tudo lá amontoado até se decompor, não existe nenhum tipo de tratamento? Nenhum tipo, é um desses lixões tradicionais, bem à moda antiga, que a gente imaginava que já pudesse ter superado, sobretudo com a lei, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, que deu um prazo até 2014 para que todos esses lixões fossem fechados e fossem criados aterros sanitários. E infelizmente nós ainda nos deparamos com essa situação de encontrarmos um lixão a céu aberto, sem controle de acesso, com pessoas trabalhando em condições subhumanas e com a presença enorme de crianças e adolescentes no local. Que tipo de medidas foram adotadas? Pois é, logo depois disso a gente notificou o município para que ele pelo menos mitigue ou minore os efeitos dessa situação. Porque há uma necessidade premente, urgente, de retirada desse lixão do local e a criação de um aterro sanitário. Mas, enquanto isso, o município foi notificado para que ele faça o cercamento do local, coloque uma pessoa para fazer o controle do acesso, evitando que pessoas não autorizadas ou que animais entrem no local. Essa família que foi encontrada lá, o município tem que encontrar uma habitação para essas pessoas e depois destruir essas casas para que elas não sejam reutilizadas e fazer um controle dos catadores, de modo para que eles possam utilizar equipamentos de proteção individual e sendo permitido o acesso apenas dessas pessoas com estes equipamentos. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Doutor Edno, essa situação é uma situação que extrapola até um pouco a situação de trabalho propriamente dito, né? Porque você tem criança trabalhando em local insalubre, coisas do tipo. O que pode acontecer com um pai que põe uma criança para trabalhar em uma situação como essas? Perda de guarda, até que ponto pode chegar uma punição? Na verdade, são famílias, né, que primeiro se habituaram a esse tipo de situação. E, infelizmente, elas vão passando esse modo de vida com esta mentalidade para os seus filhos, gerando aquele ciclo do qual eles não conseguem escapar.
Então, antes de imaginar ou de pensar em uma punição para os pais, nós temos que tentar melhorar a condição desses familiares. Primeiro, tentando colocá-los numa casa, numa habitação adequada, exigindo que eles se comportem efetivamente como os pais, protegendo seus filhos e não explorando ou levando eles para o trabalho, principalmente um trabalho tão degradante como é o lixão. E depois disso, depois que o Estado dá essas condições para essas famílias, sim, você pode cobrar uma responsabilidade desses pais de uma forma mais incisiva. Mas, inicialmente, eu imagino que o Estado deve adotar algumas medidas de proteção da família como um todo, inclusive dessas famílias, e, a partir daí, fazer uma cobrança mais forte dos pais. Do ponto de vista do prejuízo ambiental, que medidas estão adotadas, doutor? Pois é, a questão do ambiente natural mesmo, aquela área toda está degradada. E é uma área que tem potencial para afetar o nosso lençol, para afetar a praia, para afetar o mar. Então, é necessário que se tire, que seja retirado esse lixão de lá e que seja feito um novo com aterro sanitário controlado. É uma questão que a gente não tem ainda laudo sobre isso, mas com certeza o meio ambiente natural daquela região está toda afetada. O que a gente pode dizer é que já existe uma ação judicial movida por outro ramo do Ministério Público, no caso do Ministério Público Federal, também tratando da questão do ambiente natural do lixão de Luiz Correia. Nós temos mais uma pergunta, pois não? A minha dúvida era justamente essa, que o procurador, doutor Edno, acabou de falar. Foram abertos outros, então, procedimentos, né? Ações novas associadas à ação do Ministério Público do Trabalho. Procedimentos, né? Ações novas associadas ao Ministério Público do Trabalho. Exatamente, a gente tomou conhecimento, inclusive fomos informados que o Ministério Público Federal já moveu uma ação para tratar dessa questão do lixão de Luiz Correia, sobretudo com relação aos danos ambientais que esse depósito de lixo tem causado ao meio ambiente e para a imagem da cidade de Luiz Correia como um todo. Qual foi o prazo estabelecido pelo Ministério Público do Trabalho para sanar essas irregularidades que o senhor pontuou? Pois é, o município tem 15 dias, está esgotando o prazo agora, acho que sexta-feira, para que ele apresente um cronograma e a gente vai examinar o cronograma e verificar se é razoável ou não. Aí depois desse cronograma a gente vai cobrar exatamente a execução dos prazos apresentados. Se não cumprido? Se não cumprir, nós vamos mover uma ação judicial contra o município, que vai se aliar a essa que já existe do MPF, para tentar resolver definitivamente essa situação do lixão de Luiz Correia. Muito obrigado ao procurador Edno Moura, procurador do Ministério Público do Trabalho, pelas informações. Um detalhe, Joelson, é que a equipe verificou lá no local a presença de uma adolescente de 15 anos de idade e ela falou que atua no lixão desde os 7 anos. Com você.